Olá, meus irmãos, bem-vindos por aqui, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um assunto importantíssimo para conversar com vocês, que é a perseguição geopolítica ao povo de Deus. A perseguição ao povo de Deus é uma constante, é uma realidade, sempre existiu desde que Deus organizou para si, elegeu para si um povo. E este povo foi feito uma nação, formada uma nação étnica, e também depois disso Deus escolheu pessoas do mundo inteiro para compor o quadro do seu povo especial, zeloso e de boas obras. Existem perseguições. Desde o começo, o povo de Deus foi formado a partir da perseguição, de dentro da perseguição. Portanto, é uma constante, é uma realidade, isto só vai terminar quando Jesus Cristo voltar. E você pergunta, mas por que perseguição ao povo de Deus? Muito simples, porque o povo de Deus representa os princípios e valores morais e de caráter de Deus. E isto está na contramão do mundo. O mundo está na contramão de Deus. Deus estabeleceu, escolheu e elegeu um povo para si, para representar Deus na terra. O mundo e essa representação de Deus na terra, do seu povo, se encontra frontalmente contra este mundo. Então existe uma contramão. Os representantes de Deus na terra e o mundo em constante conflito porque vivem na contramão. É a luta do bem contra o mal. Isso é desde sempre. Eu quero levar você para o livro do profeta Daniel, mas antes eu peço que você comenta, curte e compartilha este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Sua curtida no vídeo e o seu comentário aqui embaixo no campo dos comentários significa muito, mas muito mesmo, para a relevância do vídeo no canal, aqui na plataforma do YouTube. Quero levar você para o livro do profeta Daniel. No capítulo 7 do livro de Daniel, descreve os animais, os poderes, os principais poderes geopolíticos no mundo, escrito em uma linguagem bem apropriada para aqueles dias. Deus usou o profeta Daniel para escrever sobre os poderes do mundo, os maiores poderes do mundo, na figura de animais. É muito importante observar que os poderes geopolíticos do mundo em oposição aos valores de Deus, ao povo de Deus na face da terra. Então, quando olhamos para Daniel, para o livro do profeta Daniel, para o capítulo 7, que fala dos poderes geopolíticos, e para os demais textos de Daniel, que também falam dos poderes geopolíticos, como aquela estátua, foi outra forma de Daniel escrever sobre os poderes geopolíticos do mundo, na figura de uma estátua, com cabeça, tronco, ventre, pés, a estátua dividida em 4 partes. Ele estava falando de poderes geopolíticos no mundo, e esses poderes geopolíticos aqui, no capítulo 7, representado na forma de animais, são poderes que se colocam frontalmente contra o povo de Deus, contra o povo de Deus na face da terra. Exatamente isso. No capítulo de número 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. E ele então fala destes animais. O primeiro era
semelhante a um leão. Ele não disse que era um leão, mas parecia com um leão. E no verso de número 6, ele continuou olhando, e o outro animal subia e parecia a um leopardo. E no verso 7, depois de continuar olhando, ele viu um quarto animal. E este animal não tem ele não compara com nenhum outro, porque tinha características muito estranhas o quarto animal. Então é sabido que o primeiro animal que ele viu era o reino, o grande império babilônico. O segundo animal, o império persa. O terceiro animal, o império grego. E o quarto animal, o império romano. Isto está bem claro. Agora você diz assim, olha, mas existiram outros grandes impérios no mundo. Acontece que Deus mandou Daniel escrever a respeito dos poderes geopolíticos que se opõem diretamente e frontalmente. Existiram outros grandes impérios. Sim, existiram. Mas nenhum deles se colocou frontalmente e diretamente, não estiveram e não estão relacionados diretamente com o povo de Deus na face da terra. De uma maneira completa e absoluta. Tem alguma ligação mais pequena. O que Deus mandou Daniel escrever foi sobre os grandes poderes geopolíticos que se opõem direta e frontalmente contra o povo de Deus. E quem mais se colocou frontalmente contra o povo de Deus foi o Império Babilônico, Nabucodonosor, contra o povo de Deus de Israel. O Império Medo-Persa foi o menos hostil, porque teve no Império Medo-Persa, tiveram pelo menos 2 imperadores que não foram tão absolutamente hostis ao povo de Israel. Mas o Império no seu geral, o Império Medo-Persa no seu todo, teve alguma relação direta e frontal com a nação de Israel no seu tempo. O Império Grego, que se levantou há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, se levantou e foi muito frontal na destruição do povo nacional de Deus. Não exatamente pela guerra, mas destruiu o povo de Deus por meio da cultura, infiltrando a sua cultura hostil a Deus. E veio o Império Romano, muito pior, e este se colocou frontalmente contra Deus, contra o povo de Deus, contra Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, o Império Romano estava em absoluto conflito com o povo de Deus, o povo de Israel na face da terra. Não terminou. O Império Romano, desde sempre, se coloca frontalmente contra o povo de Deus. Você diz assim, mas o Império Romano terminou. Só que o Império Romano tem várias facetas. Teve o Império Romano da força, a força bruta. Depois, o Império Romano abraça o cristianismo, faz uma aliança com o povo de Deus. E nessa aliança, o povo de Deus adultera e se volta contra Deus ao fazer um casamento com Roma. E até hoje, este adultério continua. Roma, o Império Romano infiltrou na igreja, deturpou a igreja. E até hoje, o mundo sofre, o povo de Deus sofre as consequências desta união maligna, deste casamento maligno do povo de Deus com Roma, até hoje. Isso para destruir, se colocar frontalmente contra o povo de Deus, a partir de dentro da igreja. Nós vemos isto que eu estou falando no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, Deus mostrou, Deus revelou, Jesus Cristo mandou João escrever Apocalipse para falar da perseguição hostil do poder geopolítico romano sobre o povo de Deus. E até hoje, as perseguições,
a hostilidade geopolítica do mundo tem origem no principal poder romano, Europa, Roma. Dali que nasce todo o poder hostil, toda inspiração hostil contra Deus, todos os demais poderes. Então, quando você olha para Apocalipse, vou explicar exatamente isso que eu estou falando aqui no capítulo 18 do livro de Apocalipse, o anúncio da queda da Babilônia. Aí você vai lendo, olha só. Depois destas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de árvore imunda e detestável, pois todas as nações, olha só, o que eu estava dizendo era isso, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações se inspiraram e beberam dessa prostituição babilônica. A palavra babilônica aqui não é uma referência direta ao Império Babilônico, mas uma figura de linguagem para se referir aos poderes de Roma, aos poderes prostitutos de Roma. O povo adulteiro, o povo de Deus adulterou, se prostituiu com Roma, se voltando contra o próprio Senhor, seu Deus. Como ela, babilônica, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. E aí continua andando um pouco para dizer exatamente aquilo, explicar aquilo que eu estava dizendo. No verso 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Aqui vem as consequências. Os poderes geopolíticos da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Falando aqui dos instantes finais e do juízo de Deus sobre todo esse estado de coisa, sobre os poderes geopolíticos da terra em confronto contra Deus, contra os valores de Deus, contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Mas que eles têm origem aonde? Eles têm inspiração, eles se inspiram se voltar contra Deus aonde? Quando? Em Roma. O quarto animal lá de Daniel. Exatamente isso, meus irmãos. Onde nasce a perseguição, ela tem origem, ela tem causa. O quarto animal de Daniel, poder imperial romano, que teve e que tem várias facetas, e nós vivemos os últimos instantes do poder geopolítico do quarto animal de Daniel, explicado detalhadamente em Apocalipse por Jesus Cristo, dizendo o poder romano que inspira os demais povos e governos do mundo inteiro a se voltarem contra Deus. É a grande fonte de inspiração aos poderes do mundo inteiro. Está lá. É Roma, é o poder imperial romano. Ainda hoje, inspira o mundo inteiro, mancomunado, inclusive. Deus tenha misericórdia de nós. Compartilha este vídeo. Compartilha esta triste realidade. Mas a vitória é da igreja, da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós. Compartilha este vídeo. Compartilha esta triste realidade. Mas a vitória é da igreja, da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Curte, comenta e compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.